Olá, crianças, bom dia. Mais um dia de aula, matemática. Hoje, sexta-feira, último dia da semana, né? Que nós temos aula. E nós vamos encerrar, então, a semana vendo a atividade 21.5, que dá continuidade, né? Aos nossos estudos, no nosso material do EMAI. E hoje também eu quero ver com vocês a sequência 22, né? Que se inicia lá com a 22.1. Então, essas duas atividades eu quero ver com vocês na aula de hoje. Só a gente revisando um pouco o que nós fizemos ontem, nós vimos os cálculos de adição, né? Nós vimos as adições resolvendo de forma convencional, que são os algoritmos, as famosas continhas, que foi até inclusive de tarefa para vocês, que estou mostrando aqui agora. E ontem nós também, a professora foi elaborando situações, problemas, que nós tínhamos que resolvê-las com as operações que já estavam aqui nas atividades, né? Na atividade. Mas também nós podíamos fazer o cálculo, né? Usando a decomposição total, usando a decomposição parcial ou mesmo o algoritmo. Então, só relembrando o que nós fizemos na aula de ontem. E hoje nós seguimos, então, para a atividade 21.5, tá? Então, vamos lá. Vamos ver qual é a proposta de hoje. Página 39 do nosso material. Podem anotar no livro, né? O dia de hoje é dia 4 de dezembro, né? Que é a nossa aula, então, de matemática. Então, vamos lá. Lara e Silvana quiseram mostrar o que fizeram para resolver 125 mais 46. E Dona Amália pediu que elas registrassem na lousa. Observe. Então, foi mais um cálculo de adição que elas tinham que resolver. Aqui está como a forma que a Lara fez e aqui a Silvana, né? Só de olhar, né? Nós sabemos que a forma que a Lara utilizou foi um pouquinho mais trabalhosa, né? Um pouquinho mais extensa, só de olhar, né? E a Silvana nós vimos que é uma forma mais concisa, né? Mais enxuta, vamos dizer assim. Mas vamos analisar então os casos. O que é que a Lara fez? A Lara, qual o procedimento que ela usou que nós já vimos e conhecemos? Ela usou a decomposição total do número, né? Então, 125, então ela desmanchou esse número. O 1 vale 100, o 2, 20, o 5, 5 mesmo, tá vendo? Ela desmanchou o número todo. E o 46, vou pôr aqui um pouco maior. E o 46, este 4 vale 40 e esse 6 vale 6 mesmo. Então, ela usou a decomposição total, né? Decomposição numérica total para resolver a sua adição. E o que ela faz em seguida? Ela permanece ali a centena, tá vendo? Né? Ela permanece a centena. Ela junta as dezenas, 40 mais 20, 60. Então, depois ela junta as unidades, 6 mais 5, 11, né? Aí ela soma 60 com 11, 71, né? E com 100, 171. Certo? Então, esse foi o procedimento da Lara. Agora, vamos para a Silvana, entender o que é que a Silvana fez. A Silvana fez o algoritmo, a continha, como nós chamamos, tá bom? Então, ela colocou um número maior em cima, que é o 125. Depois, ela colocou o 46 embaixo, mas ela teve o devido cuidado de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, né? Então, é esse o cuidado que nós temos que ter quando vamos resolver de forma convencional, usando o algoritmo, tá bem? Por quê? Porque esta forma aqui, nós usamos o valor da posição do número. Então, você não pode pôr o 4 aqui embaixo do 1,
Porque senão ele vai ter o valor de centena, e ele não tem o valor de centena, né? Porque 46, nós temos aí 4 dezenas e 6 unidades para formar o 46. Então, quando a gente vai usar esse modelinho aqui, essa forma, nós temos que prestar bastante atenção na posição que nós estamos colocando ali o número, porque essa posição tem um valor, certo? Então, se a gente não acertar isso, a gente acaba errando o cálculo, tá? Então, olha, ela teve esse devido cuidado, unidade embaixo da unidade, a dezena embaixo das dezenas, né? E aqui, então, só tem a centena, né? Uma centena que pertence ao 125, certo? Bom, ó, vou até colocar os numerozinhos, as letrinhas aqui, ó, tá? Coloquei lá. Começamos sempre pela unidade. Quanto que é 5 mais 6, né? Ou 6 mais 5? Aí não tem problema. 7, 8, 9, 10, 11. Deu 11. Então, eu comentei com vocês, acredito que foi ontem, né? O seguinte, quando passar de 9, né? Seja na unidade, na dezena, na centena, passou de 9, a gente faz a troca, né? Da ordem, né? Por quê? Porque o nosso sistema, ele é decimal. Então, ele é decimal. O que é decimal? Ele é de 10 em 10. Então, a cada 10 que a gente junta, a gente troca pela outra ordem. Então, se você tem 10 unidades, você vai trocar já por uma dezena. Então, se você tem 10 dezenas, você vai trocar por uma centena. E assim vai. Mas por que é assim? Porque o sistema de numeração para nós aqui, né, tem a base 10, foi formado desta maneira, né? Ao longo do tempo, ele foi construído na base 10, tá certo? Então, o nosso, né, sistema de numeração tem a base 10. Então, a cada 10, a gente troca pela outra ordem, tá? É assim que foi convencionado, que ele foi construído, então é assim que a gente calcula, né? Faz os cálculos, contamos, tá bem? Então, a gente não pode se esquecer disso. Então, a cada 10 a gente faz a troca, certo? Deu 11, tá? Ali não deu 11? Ó, deu 11, passou, né? Passou ali de 10, né? Então, até 9 pode ficar. Deu 10, a gente tem que fazer a troca. Então, ó, 11 passou de 10. Então, o que a gente faz? O 11, como que o 11 é formado? O 11 é formado por uma unidade e por uma dezena, que é o 10, não é? Então, por isso que a gente fala, o 1 fica, ó, o 1 do 11 ficou, que é esse aqui, estão vendo? Ó, este 1 é esse 1, tá? Esse 10 aqui, ó, é a dezena, que vai para onde? Vai lá para as dezenas, vai junto com as dezenas, tá? Só que a gente não põe o 10 aqui, tá? A gente, porque aqui são 10 unidades, né? São 10 unidades que eu troco por uma dezena. Então, esse 1zinho aqui é de uma dezena, este 1 aqui. Tá certo? Então, fica esse 1, fica aqui. E o 10, né? As 10 unidades que eu troquei por uma dezena está aqui. Correto? Espero que vocês tenham entendido. E o que a gente faz agora? Agora, nós vamos somar todas as dezenas. Então, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Centena, quantas eu tenho? Apenas uma, então, só tem uma mesmo. Então, dá 171, que é o mesmo resultado que a Lara, tá? Eu vi na tarefa ontem que quando fazia as crianças, né? Algumas crianças me mandaram, todas, né? A maioria me mandou a tarefa, corrigi todas, né? Tem algumas ainda para eu ver, já sei disso. Terminando a aula, vai dar a devida atenção. E o que aconteceu? Algumas crianças não passaram, né? Não fizeram
a troca, não passaram para outra ordem. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar lá rapidamente na tarefinha. Ó, aqui, ó, 9 mais 4. Então, vamos lá, né? Ó, aqui são as unidades, dezenas e as centenas. Então, 9 mais 4. 10, 11, 12, 13. 13 não passou de 10? Passou, nós temos que fazer a troca. Então, o que é o 13? Ó, o 13 é formado pelo 3 e por uma dezena, certo? Ó, uma dezena que vale 10. Então, esta dezena aqui, ela tem que ir para as dezenas, certo? Porque aqui fica as unidades, ó. E o que passou, tá? Esse o que passou é o que eu posso trocar por dezena. Então, ó, o 10 eu posso trocar por uma dezena. Eu tenho que fazer essa troca. Então, tá aqui, ó, uma dezena. Então, esse 10 eu troco por uma dezena, que é esse aqui, tá? Então, este 1, que eu falo, vai 1, né? Sobe 1, vai 1. O que é isso? É a troca que você está fazendo, tá? Das unidades, você está trocando pela dezena. Então, este 1 aqui é a troca que você fez das 10 unidades por uma dezena, por isso que foi lá para a dezena. Aí, você termina de fazer a soma. 7 com 4, 8, 9, 10, 11, mais 1, 12. Ó, de novo, deu 12 dezenas. Então, se deu 12 dezenas, não pode ficar as 12, tem que ficar só até 10, né? Passou de 10, tem que fazer a troca. Então, vamos lá, ó. 12, não deu 12 aqui que nós contamos? 7, isso, deu 12. Olha lá como que é o 12. Essa aqui, né? Esse 2 aqui fica. Ó, 2 dezenas podem ficar. Mas essas 10 dezenas aqui, ó. Essas 10 dezenas eu tenho que trocar por uma centena. Então, vem pra cá. Olha lá, vai junto com as outras centenas, tá? 3 mais 1, 4. Então, quem não fez a troca precisa fazer, porque senão o cálculo fica pela metade, certo? Você coloca, deixa aqui o que é mesmo desta ordem, só que você não faz a troca. E aí o cálculo fica pela metade, tá? Aí o que a gente considera, né? Ah, errou. Não seria o erro, mas ainda não seria a compreensão de que tem essa troca que precisa ser feita, tá? Entendido? Então, a gente precisa compreender certinho qual é o procedimento, né? Qual é o caminho que eu preciso fazer para resolver uma adição usando o algoritmo, a continha convencional, tá? Então, não pode esquecer. Usou a continha? Pensa direitinho. Passou então de 10, tem que fazer a troca, tá bom? E foi o que a Silvana fez aqui, né? Passou lá, deu 11 unidades, passou de 10. Então, esses 10 ela trocou por uma dezena e ficou aqui só a uma unidade. Entendido, crianças? Espero que eu tenha sido clara com vocês, né? Para que vocês possam compreender como se dá a forma de resolução pelo algoritmo famosa continha, tá bom? Bom, então vamos lá. Letra A. Explique o procedimento de Lara. Então, o que a Lara fez? Qual o caminho que ela fez para resolver a adição dela? A decomposição numérica total, a decomposição numérica parcial ou o algoritmo, a continha? Ela usou a decomposição numérica total, né? Então, vamos lá. Lara usou a decomposição. Quem ainda tem dúvida da palavra decomposição, ela significa você vai desmanchar o número, tá? Lara usou a decomposição numérica total. Muito bem. Explica o procedimento de Silvana. E o que a Silvana fez para resolver?
Ela desmanchou o número? Ela decompôs o número? Não, ela fez de forma, né? Ela usou o algoritmo, a continha. Então, ela usou o valor da posição do número. Lembram disso? Por isso tem que pôr número embaixo de número certinho, porque cada um aí vai ter, né, a sua posição e vai ter o seu valor, de acordo com essa posição, né? Então, Silvana usou o algoritmo. É bom a gente já se acostumar com essas palavras, né? Diferentes, que a gente sabe. Então, o que é algoritmo, né? É a continha, né? Vamos por aqui, ó, entre aspas, né? Como a gente chama, né? Continha, como vocês utilizam também. Então, Silvana usou o algoritmo, continha. Vamos acrescentar ainda valor posicional. Por que mesmo valor posicional? Porque se você errar a posição de colocar aqui os números, muda também o valor. E aí você vai errar a conta. Então, por isso, tem que cuidar para pôr os números na posição devida para ter o valor que eles realmente têm ali, né? De acordo com o número, tá? E o que significa o 1 que Silvana escreveu acima do 2? O que significa o 1 mesmo, gente? Que eu expliquei para vocês. É a troca realizada de 10 dezenas por uma unidade. Então, o que significa o 1 que a Silvana colocou em cima do 2? A troca de 10 unidades por uma dezena. E por que se faz essa troca? Porque o nosso sistema de numeração, ele é decimal, tem base 10, né? De 10 em 10. Então, a cada 10 você muda a ordem. Então, tenho 10 unidades, troco por uma dezena. Tenho 10 dezenas, eu troco por uma centena. Tenho 10 centenas, eu troco por uma unidade de milhar. E assim vai, tá bem? Crianças, então a atividade 21.5 encerramos aqui. Eu espero não ter, sim, ter atropelado muito, tá? Espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida podem me mandar perguntas. Tem criança que me manda pergunta no YouTube, ok? Os meus alunos no WhatsApp, sempre a gente está acostumado a fazer isso, né? Então, a gente segue essa mesma rotina aí, né? Que nós temos de aula. Vamos, então, agora para a sequência 22, a 22.1, mas vou começá-la, vou iniciá-la no próximo vídeo para esse não ficar muito extenso, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.